Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam joinha aí. Vamos então começar o nosso podcast. Bom, pessoal, o nosso podcast Filosofia hoje nós vamos reunir os três assuntos em um só: diálogo. Sim. Você deve estar se perguntando, tá, professor, nós estudamos três coisas hoje muito importantes, né, para a filosofia, mas acima de tudo, elas se intercalam entre si, porque nós estamos falando de ver e olhar, filosofar e diálogo. Sim, os três é como se fosse três pilares de uma coisa chamada filosofia. Bom, quando você fala de diálogo, automaticamente você lembra na sua cabeça conversa. E nada mais é do que isso. O diálogo ele é uma ferramenta muito utilizada na filosofia. Por quê? É através dele que você vai passar o seu conhecimento, o seu ponto de vista, o que você acredita ou o que você não acredita, o que você compreende ou não, para uma outra pessoa, seja seu amigo, seja seu professor, ou seja até mesmo aí você do futuro. De repente você pode desenhar ou então fazer um registro, um diário, né? O diário é uma ferramenta muito bacana, porque você pode conversar com você mesmo todos os dias e fazer uma autorreflexão e tal. É muito legal o diário. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre o diálogo. Nós temos que entender que sim, muitas pessoas têm dificuldade em se dialogar. Por quê? Em se dialogar não, em dialogar. Por quê? A intolerância, o preconceito e às vezes até mesmo aquela visão um pouco arcaica, um pouco antiga, né, é muito predominante naquela pessoa. Então, para ela aprender novamente é muito mais complicado do que uma criança que está crescendo, que está aprendendo sobre. A cabeça dessa pessoa, ela já passou por diversas situações e naquela cabecinha dela, o mundo funciona daquele jeito e tudo que vai contra está errado. Sim. Então, o diálogo ele pode nos auxiliar com essa pessoa? Sim, você pode conversar, a pessoa ela pode te ouvir e aos poucos você pode ir mostrando seu ponto de vista para ela. Agora, cabe a ela concordar ou não. Tá, mas o que que o diálogo leva no olhar, professor? O diálogo ele leva, né, ele tem essa parceria, vamos pôr assim, entre aspas, com o olhar. Por quê? O olhar, ele basicamente você capta as informações através da visão, ou você pode captar uma imagem através pelos ouvidos. Pode, pela audição. Eu posso captar a imagem? Sim. Hoje em dia nós temos aí o áudio de descrição. Você, por exemplo, está captando imagem pelos ouvidos. Ah, professor, mas eu estou vendo aí filosofia sexto ano, estou enxergando. Sim, mas você não está me vendo. Então, obrigatoriamente, você está conversando, você está dialogando, você está se questionando agora automaticamente fazendo os três ao mesmo tempo e, ou seja, filosofando, estudando filosofia, vendo com os olhos, perdão, com os ouvidos. Então, podcast nada mais é do que você ouvir uma pessoa. Você pode me imaginar sentado, por exemplo, numa mesa, em um restaurante bem chique, eu estou aqui fazendo a minha refeição. Ou então você também pode me imaginar, de repente, debaixo de uma árvore, bem tranquilo, tal, curtindo aquele vento. Ou então você pode até me imaginar, de repente, aqui mesmo no meu quarto onde eu gravo as aulas. Então, ou seja, você está me vendo de certa forma. E se caso eu comece a descrever uma imagem aqui para você, você também vai estar vendo. Você vai estar se questionando e vendo não, você vai estar olhando. Então, assim, é bem parecido os termos, só que tanto para olhar, você precisa de um pouquinho mais de atenção, você precisa de fixar mais naquele objeto, naquela pessoa, naquela fala, né? Ou de repente em uma imagem, para você extrair o que ela quer dizer. Pessoal, é bem simples, ao mesmo tempo pode ser muito complexo, né? Olhar, filosofar, entender, não querer entender, tudo faz parte da filosofia. O importante é sempre a gente deixar a nossa consciência, a nossa mente aberta a novas possibilidades, no sentido de, de repente podem descobrir que amanhã o que eu gosto muito faz mal, exemplo. Muitas vezes a ciência ela já se contestou. Antigamente, o nosso responsável ele cozinhava, né, com então a gordura de um animal. Sim, sabe o porquinho? Então, quando você cozinha com ele, né, de repente você vai lá e você frita a carne dele, em algumas partes sai um óleo. E esse óleo o pessoal utilizava muito para fazer o quê? Os alimentos.
De repente, alguém chegou e disse: Ei, para de fazer isso porque faz mal para a saúde, você está cozinhando com óleo de animal, nada a ver e tal. Começaram a extrair então óleo de uma sementinha chamada soja. Então, o óleo de soja então foi consumido pela população porque até então ele fazia bem. Estudos mostram bem depois que o óleo de soja, né, ele contém algumas substâncias que não faz tão bem para a gente quanto o óleo de porco. Então as pessoas voltaram a cozinhar com óleo de porco, né, sem aquele medo na consciência. Então, ou seja, nós temos sempre que manter a mente aberta porque algumas coisas elas podem mudar, algumas coisas elas podem fugir do nosso controle e tá tudo bem. Basta nós olharmos uma nova direção, então acreditar. Mas isso aí vai de pessoa para pessoa. O que eu quis falar para você hoje é que o diálogo ele é muito importante na vida do ser humano. Quando você vai numa psicóloga, né, ou então conversar com alguém da sua família, um amigo, é muito importante você ser muito sincero, você se abrir, você, né, não deixar passar nada. Por quê? O diálogo ele é importante e merece todo o nosso respeito e atenção. Espero que você tenha entendido, né? Eu usei alguns exemplos aqui e tal. Às vezes a filosofia ela faz a gente dar umas viagens assim muito longas e a gente abre uma porção de parênteses e às vezes a gente esquece de fechar alguns. Mas o que é importante, apesar do carro passando e atrapalhando o nosso podcast, mas enfim, acontece. É, o olhar, o filosofar e o diálogo são ferramentas muito importantes para você, aluno do sexto ano de filosofia. Ambos vão carregar, você a partir de hoje vai carregar esses três pilares aí, né, por enquanto você estiver com a sua vida acadêmica, você estiver estudando, ok? Então, um abraço para você, espero que você tenha entendido e gostado do nosso podcast. É um formato um pouco diferente, tal. A nossa atividade hoje é leitura e interpretação de texto, ok, pessoal? Então ela tá bem tranquila. E é isso. Um abraço para você e tchau, tchau.